Olá, boa noite, uma excelente noite para você de segunda-feira aqui no Sociedade em Questão. Boa noite, Robson. Boa noite, Mariana. Boa noite para você em casa. A partir de agora, a Sociedade em Questão no ar e já convidando você para participar do programa, das nossas entrevistas, do nosso bate-papo através do 3254-1079 e também das nossas enquetes, que vamos trazer para você também prêmio e prêmio de excelência, né, Mariana? É verdade. Você vai participar do Sociedade em Questão de hoje ligando no 3220-1617 e vai responder a seguinte pergunta. Você observa questões de segurança contra incêndio em bares ou boates? Em algum evento que você vai, você percebe se tem uma saída de emergência, se você sabe para onde correr em caso de perigo? Exatamente, até porque na mídia não se fala em outra história, senão na tragédia da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mais de 230 jovens foram mortos e a gente vai falar um pouquinho no Sociedade em Questão referente a esse assunto hoje. É isso mesmo. O prêmio do Sociedade em Questão é um notebook Philco com tela 14 polegadas que vai ser sorteado no próximo dia 4 de março. Então tem muito tempo para você ligar e participar do Sociedade em Questão. Quanto mais você ligar, mais chances você tem de levar para casa esse prêmio. Exato, e no Sociedade em Questão de hoje vamos saber quais as principais irregularidades encontradas pelos bombeiros de Goiás nas casas de shows aqui da capital. E faltam poucos dias para o carnaval. Vamos saber então como a Polícia Militar vai trabalhar para coibir a criminalidade durante o feriado prolongado. E no quadro de saúde vamos falar sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, agora no Sociedade em Questão que já está no ar. Mais uma vez eu quero incentivá-lo a ligar e participar com a gente da nossa pergunta, nossa enquete, valendo para você um notebook Philco de 14 polegadas que no dia 4 de março pode ser teu. Responda, você observa os itens de segurança e contra um incêndio em boates, bares, cinema que seja, quando você vai num desses lugares, você observa a sinalização de segurança, se está tudo em dia, tudo correto? Sim ou não? Ligue e participe no 3220-1617. Quanto mais você ligar, mais chances tem de ganhar. E olha só, segundo a coordenação de DST-AIDS da Secretaria Estadual de Saúde do Estado, nos últimos 29 anos foram registrados mais de 11 mil casos de AIDS no Estado. Em 2011, foram diagnosticados 749 casos e taxa de incidência de 12,3 casos para cada 100 mil habitantes. Você sabia disso? E para alertar a população sobre as doenças sexualmente transmissíveis, conversamos agora com a coordenadora estadual do DST-AIDS da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, Letícia Dogaquiusti, e com o ginecologista, o Dr. Marco Aurélio Albernaz. Boa noite, Dr. Marco, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui. Letícia, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Bom, nessa época do ano, a gente reforça e a gente vê sempre a mídia ressaltar, todos os governos ressaltarem a importância dessa prevenção, né? Nessa época do ano, realmente existe uma incidência maior do contágio dessas doenças sexualmente transmissíveis? Então, a época do carnaval é uma época de festividades, né? Das pessoas se relacionarem e com certeza essas relações levam a uma relação sexual, né? Um número maior de parceiros. Então, a gente reforça, sim, essas informações de prevenção. Agora, existem dados que existem nessa época, ou depois, então, pós essa época, que os números se elevam? Então, os dados, eles são anuais, né? A gente, num mês, a gente não tem como ter esses dados especificamente para uma festividade, né? Até porque a gente tem aí um período, né? Até a gente, do momento em que a pessoa se infecta até o momento que ela desenvolve AIDS. É um período longo, né? Um período aí de média de 8 a 10 anos. Então, a gente não tem como saber se nesse mês a gente tem, né, maior número de infectados. Mas a gente sabe que as pessoas estão se expondo ao risco, né? Justamente por ter esse relacionamento, né? Ter mais festas, as pessoas conhecerem mais pessoas e, consequentemente, né? Rola sexo, rola trans, então a gente sempre é bom reforçar essas informações nessa época do ano.
Doutor Marco Aurélio, o senhor que é ginecologista, né, referente a todo esse processo que a gente cita, essa época de carnaval, onde acaba-se que as pessoas ficando um tanto que aflorada nessa situação de relação sexual, acaba sendo desprevenido, né? Agora, quais são os tipos de DST que o senhor tem mais, digamos assim, que aparece mais no seu escritório, que o senhor tem mais diagnóstico com frequência? No meu consultório, que é um consultório particular, a amostra é meio que viciada, né? Vamos dizer assim. A gente costuma pegar casos mais de doenças como as secreções vaginais anormais, são os escorrimentos vaginais, né? Porque a gente classifica as doenças sexualmente transmissíveis em praticamente 4 grupos. São aquelas que cursam com corrimento vaginal, né? Aquelas úlceras, que têm feridas, que podem ser acompanhadas de bolhas, vesículas ou não, e aquelas doenças que são as verrugas genitais. No meu consultório, o que eu vejo mais, no meu consultório particular, o que eu vejo mais são os corrimentos vaginais, causados principalmente por tricomoníase, alguns casos de clamídia, e as verrugas genitais causadas pelo papilomavírus humano, né? Eu não tenho muitos casos de HIV e AIDS, no meu consultório, poucos dos casos, mas em hospitais públicos a gente vê todas as outras doenças, incluindo sífilis, gonorreias, né, o cancro mole, a HIV e AIDS, são todas doenças sexualmente transmissíveis que são passíveis de transmissão pela atividade sexual. Agora, doutor, deixa eu tentar entender. Então, isso quer dizer, a gente pode levar em consideração, então, de acordo com essa informação, de que as pessoas que têm menos poder aquisitivo, ou seja, a pessoa de uma classe mais baixa, ela tem menos informação ou está mais suscetível a esse tipo de doença, já que são as mais graves em hospitais públicos e particulares não? Não, é porque, na realidade, no consultório particular, o número de pacientes que a gente atende é menor. O volume de pacientes que eu atendo é menor do que no hospital público. No hospital público, o volume de mulheres atendidas é muito maior, consequentemente, nós vamos ter um número maior de diagnóstico. E outra condição é que muitos dos hospitais públicos são referências no atendimento a pacientes que foram vítimas de violência sexual ou que têm alguma doença sexualmente transmissível. O que é importante ressaltar? Que entre o contágio, entre o contato com a doença, entre ter a relação sexual que houve o contágio, até a manifestação da doença, demanda o tempo, que a gente considera período de incubação. Então, muitas das vezes a paciente desenvolve a doença depois de muito tempo e a doença vai evoluindo, e quando ela percebe a doença, já está às vezes no estágio um pouco mais avançado, e habitualmente ela procura serviços de referência. Não procura, às vezes no ginecologia procura alguém que já tem experiência maior nas doenças sexualmente transmissíveis. Então, por isso é que no consultório do ginecologista, de uma maneira geral, o que a gente mais faz diagnóstico são os corrimentos vaginais, os corrimentos genitais. A gente vê casos de herpes também, a gente vê com alguma frequência no consultório, e as verrugas genitais. Eu acho que são esses as três mais comuns no consultório do ginecologista, de um modo geral. Agora, em serviços de referência no atendimento das mulheres que têm doença sexualmente transmissível ou de patologias do trato genital inferior, aí sim, consegue ter o diagnóstico de sífilis, consegue ter o diagnóstico de cancro mole, pega casos que já vem triagem de HIV e AIDS, né? Então, não que existe uma diferença, porque uma coisa é importante a gente hoje ressaltar. Não tem hoje classe econômica que seja mais predisposta ou menos predisposta. Todo mundo que tem atividade sexual está exposto a uma doença sexualmente transmissível. Tá sujeito então, isso é importante. Não é porque tem uma classe socioeconômica mais baixa que ela é mais vulnerável. De forma alguma. Isso acabou. Todo mundo que tem atividade sexual está sujeito a ter uma doença, uma infecção transmitida sexualmente. Tá certo, e você pode fazer a sua pergunta, a sua sugestão ao vivo no 3254-1079. Nós temos a participação de um telespectador. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Meu nome é Abadia, eu sou professora, educadora. Você fala de onde, Abadia? Goiânia. Correto, a sua participação? A pergunta, eu gostaria, primeiro, elogiar o programa, né? Véspera de Carnaval, as pessoas precisam conversar mesmo sobre o assunto. E a questão que eu tenho um pouco de dúvida é com relação às doações de sangue. Nessa época,
falta sangue, né? Tem muitos acidentes e as pessoas vão algumas campanhas para doação. Existe a possibilidade na doação de sangue de sair o falso positivo e o falso negativo, o exame de HIV. Eu gostaria que as pessoas que estão aí explicassem um pouquinho sobre essa questão, essa janela imunológica que existe e que às vezes tem pessoas que já receberam a transfusão de sangue e têm essa preocupação. Tá, então, obrigado pela sua participação. Existe essa questão hoje? A triagem de sangue, quando a pessoa doa sangue, esse sangue ele é processado e são feitos vários exames com esse sangue. Esses testes, eles têm uma sensibilidade, uma especificidade maior, ou seja, elevada do teste convencional. Ou seja, em qualquer suspeita mínima de que aquele seja um caso positivo, esse sangue é descartado. Por isso que a gente fala que o risco de transmissão hoje, por via transfusional, né, por sangue, é mínima, é zero. Porque numa situação que a gente está, né, com tanto esse avanço da medicina, a gente ter isso hoje é praticamente impossível. Exatamente. Então, esses parâmetros, né, do próprio exame de especificidade e sensibilidade, eles são elevados justamente para que a gente, né, em qualquer traço, né, de que seja positivo, mesmo que ele seja negativo, mas qualquer indicativo de que esse sangue seja positivo para qualquer sorologia que é feito, esse sangue já é descartado do banco de sangue. Letícia, quais são as principais, o doutor estava falando dos que são normalmente nos hospitais, que são de referência e no consultório. Quais são os principais DSTs e hoje que preocupam mais? Bem, a gente tem o HIV, né, como vocês já tinham falado, os dados, né, epidemiológicos, então a epidemia do HIV ela vem se transformando ao longo dos anos. O nosso primeiro caso no estado foi em 1984. Né, desde lá nós já temos mais de 11 mil casos acumulados no estado. A gente vem percebendo o aumento do número de mulheres também infectadas, né? E as doenças que mais nos preocupam são aquelas doenças que são transmitidas por via vertical. O que é isso? Passam da mãe para o bebê. Né? Então, as doenças que a gente tem mais preocupação são o HIV e a sífilis, porque são doenças que são transmitidas verticalmente, justamente por esse incremento, né, de mulheres infectadas. Agora, doutor Marco Aurélio, esse número de 11 mil casos preocupa? Por que a gente chega nessa situação? Porque a gente já viu tantas campanhas, né? A gente já passou por momentos tão difíceis no Brasil de tantos casos e a gente tinha aqueles grupos de risco, me parece que hoje nem tem um grupo específico de risco. A gente fala em comportamento de risco, né? Como o doutor estava ressaltando, então não existe classe social. Se você tem um comportamento de risco, né, no seu ato sexual, aquilo já é uma predisposição para você adquirir doenças sexualmente transmissíveis. Pois aí, doutora, o senhor como ginecologista atende diversas mulheres, por que, e o senhor como médico, né, especialista nisso, por que o senhor acha que ainda existem, com tantas informações, pessoas que se colocam nessa situação de assumir esse risco, assim? A gente até nos pergunta por que tem pessoas que ainda não tomam os cuidados, não utilizam os preservativos, né, tanto masculino como feminino, nas suas relações sexuais para se proteger. Na realidade, tem pessoas que acreditam que com ele não vai acontecer, né, com aquela falsa ideia de que, não, eu conheço essa pessoa há vários anos e creio que com ele não tem nada ou que não vai acontecer. Ou então, que acredita que para manter um relacionamento ou para manter um namoro, né, não tem que ter relação sexual sem cobrar o uso do preservativo. E aí acaba que deixa de lado o preservativo e corre o risco de se contaminar. E também tem aquela falsa ideia de que ter relação sexual utilizando o preservativo é ruim, atrapalha a relação sexual, e hoje a gente sabe que isso não existe. Os trabalhos mostram que não compromete nem a sensibilidade do pênis, não compromete o desempenho sexual, não interfere na resposta sexual. Isso é mais mito do que verdade. Mas ainda existe pessoas que, tanto do parte da mulher quanto do parte do homem, de que utilizar preservativo é ruim, interfere na relação sexual. E isso é mais mito do que verdade. Então, apesar das campanhas, ainda muitos casais não utilizam
preservativo e isso é se expor a um risco desnecessário, né? E esse número realmente nos preocupa, porque ao longo de todos esses anos, não era para a gente estar tendo mais casos, porque a medicina evoluiu muito, os conhecimentos em relação à doença também evoluiu muito, as medicações evoluíram e nós ainda continuamos tendo casos novos que não era para ter. Agora, em relação a essa situação, doutor Marco, a gente percebe que realmente o índice de contágio aqui no estado de Goiás, que a Letícia até citou, é muito alto. Agora, existe alguma maneira de se medicar, de tomar algum medicamento antes que isso ocorra, não? Não, naquelas pacientes que tem um comportamento de risco e que teve uma relação sexual que pode ter sido contaminada, existe como utilizar medicações para eliminar o risco. Por exemplo, no materno infantil nós temos um serviço que atende vítimas de violência sexual. E essas pessoas que são vítimas de violência sexual, elas utilizam uma medicação que impede o contágio, diminui o risco de se contaminar. Porque é uma utilização de uma medicação muito precoce. Então isso reduz drasticamente o risco. Inclusive, o que já foi comentado aqui em relação à transmissão vertical, hoje, a princípio, não era para ter casos mais de transmissão vertical de HIV. Por quê? Porque existe métodos de prevenção dessa transmissão. Desde que a paciente dê à luz num local que tenha condições de dar esse atendimento, que oriente, que use a medicação adequadamente durante o trabalho de parto, ela ameniza muito, diminui muito o risco de transmissão vertical. Então, hoje existem medicações para isso. Então, não era para a gente ter mais esse caso. O grande problema é que procura o atendimento daquelas mulheres ou aqueles indivíduos que são vítimas de violência sexual. Aquelas que têm uma relação sexual espontânea, consciente, habitualmente eu acredito que não vai acontecer com ela, né? Então, aí que mora o perigo. Aquelas que são vítimas de violência sexual e que procuram o serviço, a gente utiliza a medicação em tempo adequado e isso faz uma prevenção que diminui muito o risco da transmissão. Letícia, essa questão da transmissão, você disse que a doença pode, no caso da AIDS, ficar incubada por muito tempo, né? A pessoa pode ter o vírus e não saber, e em que momento ela pode ser transmissível? A partir do momento que ela já é contaminada, já está transmitindo? Isso, a partir do momento que ela se infectou, a gente tem uma resposta imunológica, né, do próprio organismo, uma replicação desse vírus no organismo, até que esse quantitativo de vírus, ele seja infectante, né, para o meu parceiro, né? Isso demora alguns dias. Mas a partir do momento em que eu adquiri o HIV, sim, eu transmito o HIV. Porém, a AIDS, não. A AIDS é a doença decorrente dessa infecção. Então, a doença ela tem um período médio de manifestação, de 8 a 10 anos, a gente fala. Então, durante esse período, a pessoa não tem manifestações clínicas que indiquem uma doença específica, né? Então, ela são pode manifestações inespecíficas. Então, ela está transmitindo e pode não saber. E aí, então, o certo de uma pessoa, então, que tem esse comportamento de risco é fazer esse exame periodicamente? Pode fazer o exame periodicamente. Nós temos o exame gratuito na rede pública de saúde em todos os centros de testagem e aconselhamento, né? Nós temos 16 centros de testagem e aconselhamento em todo o estado de Goiás. Agora, o certo seria que não tivesse esse comportamento de risco, né? Exatamente. Esse comportamento, ele está muito ligado, né? Assim, a gente fala que a mudança de comportamento, ela é muito difícil. E a mudança de comportamento sexual, ela é mais difícil ainda, porque ela vem cheio de mitos, né? E inverdades. Carregam muito mitos e inverdades, como as colocadas pelo próprio doutor aqui. Sim. Então, as questões de fidelidade são colocadas em jogo, né? As questões, então, de que se eu utilizar preservativo, eu não vou ter o mesmo desempenho sexual, que são mitos, né? Sim. Não, e essa questão de ser assintomático, ser portador, por exemplo, do vírus HIV e estar transmitindo a doença, e é assintomático, isso não acontece não é só com a AIDS, não. Uma série de outras doenças sexualmente transmissíveis, a pessoa é portador do agente infeccioso e é assintomático. Nós temos a clamídia, percentual altíssimo de mulheres são portadoras da clamídia e não tem conhecimento, porque são muito poucos sintomas, são praticamente assintomáticos, mas transmite a doença, né? O HPV, que é o papiloma vírus humano, muitas são portadores, e homens também são portadores do HPV, tem lesões microscópicas que passam desapercebidas a um exame clínico grosseiro,
e que transmitem o vírus, né? Temos a gonococcía, que é a gonorreia, que também, às vezes, é pouco sintomática e pode transmitir a doença. Então, são várias doenças sexualmente transmissíveis, onde as manifestações são muito poucas e a pessoa é portadora do agente causador e transmite a doença. Então, de maneira bem categórica, não pode falar, não, eu não sinto nada, então eu não tenho nada, eu não transmito a doença, ou então meu parceiro não sente nada e ele não tem nada. Isso não existe. Isso não existe. Doutor Marco, referente à situação de um dos sintomas de uma das doenças que o senhor citou, que é o HPV, eu não sei em relação a isso, até por curiosidade, talvez o pessoal de casa tenha essa dúvida também, é mito, é lenda ou é fato que, por exemplo, o HPV na mulher, ele é mais prejudicial do que no próprio homem ou não? Não, os estudos mostram que existem vários tipos de HPV. Existem alguns tipos que são de alto risco para ter câncer de colo do útero. Sabidamente, o câncer de colo do útero da mulher, né, está relacionado à infecção pelo papilomavírus humano. Então, sabe-se hoje que o HPV é um elemento importante na gênese, na etiologia do câncer de colo do útero. Então, para a mulher, o HPV, principalmente os sorotipos de alto risco, eles são importantes na origem do câncer de colo do útero. Agora, não são todos os HPVs que levam ao câncer de colo do útero. Portanto, também não pode sair alardeando que toda mulher que tem HPV vai ter câncer de colo do útero. Isso não existe, né? Existem casos que têm mais risco para desenvolver o câncer de colo do útero ao longo do tempo, ao longo dos anos. E no caso do homem? Não, no homem tem alguma relação, mas bem menor do que a da mulher. A relação do HPV com o câncer do pênis, por exemplo, não é tão forte igual é do câncer do colo do útero na mulher. Existe uma relação, mas não é tão forte igual do câncer do colo do útero. Da mesma maneira, em relação ao HPV, o câncer do reto, câncer do intestino, da porção final do intestino grosso, que também tem uma relação, mas não é tão forte igual ao do câncer do colo do útero. Doutor, de todas essas doenças sexualmente transmissíveis, existe alguma que existe alguma vacina, algum medicamento, uma forma de evitar, tirando essa parte comportamental? Sem dúvida alguma, o mais importante é comportamental. É usar preservativo, quer seja masculino, quer seja feminino, em todas as relações sexuais. Sem dúvida alguma, é o mais importante. Existe a vacina para o HPV, né? Existe a vacina para o HPV, existe vacina que protege contra os sorotipos de alto risco e também contra os tipos que levam mais às verrugas genitais, que é os tipos de menor risco. Então existe essa vacina, que se tomada, principalmente tomada precocemente, antes do início da vida sexual, vai ter uma proteção muito boa, uma proteção acima de 85% de proteção. Então essa vacina é uma vacina extremamente interessante para o HPV. Mas ainda não está disponível na rede pública, né? Ainda não está disponível na rede pública. Nós esperamos que em breve venha a se tornar. Em vários países do mundo já está disponível no serviço público. No Brasil ainda não. Depois de adquirido o HPV, no caso dessa vacina, ela teria a mesma validade, não? Não. Se ela já teve contato com aqueles sorotipos que a vacina protege, a vacina não vai proteger mais. Só vai proteger se ela usou a vacina antes de ter o contato com aquele sorotipo. Então, por isso que a proteção é melhor quanto mais precoce utilizar a vacina. Se possível, antes do início da vida sexual. Porque quando ela iniciar a vida sexual, ela já tem níveis de anticorpos que lhe protegem por um período longo. Tá ótimo. Letícia, o que então a Secretaria prepara ou tem em mente para fazer algo educativo para esse carnaval, para tentar conscientizar melhor mais a população? Então, nós preparamos um material educativo, informativo, né? Então, em todo o estado vão ser distribuídos 1 milhão de panfletos, né? Folders, 3 mil cartazes, 2 mil camisetas e mais de 1 milhão de preservativos masculinos, preservativos femininos e gel lubrificante também a gente está distribuindo via as regionais de saúde. Então, nós temos 17 regionais de saúde no estado que atendem os 246 municípios. Então, todos os municípios terão materiais informativos, preservativos gratuitos em toda unidade de saúde. E a divulgação é por parte das secretarias municipais? Cada secretaria municipal, ela propõe uma ação específica de acordo com a festa que vai ter na cidade, enfim. Então, cada município, ele propõe a sua atividade.
festividade, né? E nós estamos apoiando, então, com esse material. Tá certo, então, nós falamos um pouquinho sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Eu quero agradecer ao Dr. Marco Aurélio Albenar, ginecologista. Doutor, obrigado pela sua participação. Boa noite para o senhor. Eu que agradeço. Quero agradecer também a Letícia Dogakiusti, falei certo? Certo. Coordenadora do programa DST AIDS da Secretaria Estadual de Saúde. Letícia, obrigado. Muito obrigada pelo espaço. Tá ok? O Jornal da Fonte volta daqui a pouco com mais informações para você. Não sai daí. De volta no Sociedade em Questão, aqui na Fonte TV pela Rede Fonte de Comunicação. Mais uma vez eu quero incentivar você a ligar e participar da nossa enquete e responder a nossa pergunta. Você verifica quando você vai a algum lugar público questão de itens de segurança? Sim ou não? Simples a sua resposta, você pode concorrer com a gente no dia 4 do mês de março a um lindo notebook Philco com tela de 14 polegadas. Então ligue, quanto mais você ligar, mais chances você tem de ligar no 3220-1617. Participe com a gente ao vivo aqui também, respondendo, sugerindo a sua pergunta ou participando, enfim, do Sociedade Questão através do telefone 3254-1079. E sobre esse assunto, olha só, a população, vereadores e representantes de órgãos de fiscalização se reuniram hoje para discutir a situação das casas de eventos da capital. A proposta é do vereador Djalma Araújo, do PT. Segundo ele, há informações que cerca de 70% das boates na capital funcionam sem autorização. Promovida pelo vereador Djalma Araújo, a audiência pública que discutiu a segurança em casas de shows, boates e bares de Goiânia contou com a participação de representantes da Secretaria de Fiscalização, da AMA, da Abrazel e da Secretaria Municipal de Defesa Social. Para o vereador Djalma Araújo, é preciso uma integração dos trabalhos do poder público para solucionar o problema. Não existe fiscalização, não existe acompanhamento e as casas que estão hoje sendo notificadas continuam funcionando. Existe outra ilegalidade, irregularidade, chamada alvará provisório. Não existe alvará provisório. O alvará ele é legal, ele tem que funcionar dentro das normas técnicas, da Associação Brasileira de Norma Técnica ou não. Então, existe uma integração dos órgãos públicos na questão da fiscalização. Os órgãos não trabalham de forma integrada. Esse é o grande debate. E as casas que estão funcionando irregular precisam ser fechadas, porque o que nós estamos discutindo aqui é a vida, e a vida vale muito mais do que dinheiro no bolso. Bom, então, se falar sobre esse assunto, a gente está recebendo o Major Cleison Alencar Pereira, ele é assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. Boa noite, Major, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado, Mariana. Boa noite, Robson. Um prazer estar com vocês nessa noite. Bom, Major, depois dessa tragédia que aconteceu, né, na cidade de Santa Maria, na boate, que levou a vida de mais de 230 jovens, né, aí se levantou essas questões desses itens de segurança em casas noturnas, casas de shows, enfim, se elas se adequam, se elas estão adequadas à segurança, para oferecer essa segurança para as pessoas que estão lá. No estado de Goiás hoje, está sendo feito esse trabalho de vistoria? Como é que está sendo? Sem dúvida, eu penso que é importante fazer um esclarecimento preliminar e dizer que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, ele, ao contrário de muitas pessoas que estão preocupadas só nesse momento com prevenção, sempre esteve preocupado com prevenção contra incêndio e pânico. Isso é tanto verdade que só em 2012 nós fizemos cerca de 100 mil vistorias em edificações e análise de projetos. Então, há muitos anos, desde 1982, nós temos uma lei que regulamenta esse assunto aqui no Estado de Goiás. Então, o Corpo de Bombeiros ele não começou agora por conta dessa tragédia tão triste que aconteceu no Sul, né? Mas nós estávamos trabalhando e sempre trabalhamos e sempre continuaremos trabalhando, estamos trabalhando agora, continuaremos a trabalhar daqui a um mês, daqui a 6 meses e continuaremos trabalhando. O que eu penso que muda, sem dúvida nenhuma, é a resposta e a adesão das pessoas em relação a essas normas de prevenção. O bombeiro sempre esteve atuante. Desde julho do ano passado, nós estávamos já com uma operação chamada Edificação Segura, que visa visitar os estabelecimentos, não apenas boates e casas de shows, mas todos os estabelecimentos comerciais, locais de reunião de concentração de pessoas, e mesmo aqueles que já tiveram uma vistoria prévia do Corpo de Bombeiros, que a lei diz que uma vez por ano nós temos que ir nesses locais,
e verificar as condições de segurança, mas mesmo as que já haviam sido certificadas, nós estamos visitando todos esses locais e temos feito isso agora com foco voltado para a questão aí das casas de shows, justamente por conta dessa tragédia fatídica, né, que aconteceu aí no Rio Grande do Sul. Certo, Major. Agora, em relação a esse processo, né, de fiscalização do Corpo de Bombeiros, nós podemos notar que, no caso, por exemplo, da Boate Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, havia sido passado por uma vistoria. Claro que já teria um tempo, né? No caso aqui de Goiânia, vocês já estão passando vistoria pelas casas de shows, pelas boates? Quantas já foram fechadas? Teve algum problema? Vocês ainda têm muito a visitar ou não? Como é que está isso? Olha, só do início da semana passada para cá, nós já visitamos 123 casas de shows, são 123 vistorias que foram realizadas aqui na área metropolitana e esse trabalho tem sido feito em todo o estado. Boa parte desses locais onde o Corpo de Bombeiros está verificando, existem irregularidades pontuais que são de fácil resolução, portanto o Corpo de Bombeiros notifica o proprietário para que faça a correção, a adequação necessária e só então nós iremos certificar. Os locais onde nós constatamos que existem condições que oferecem insegurança para o usuário, nesses locais não é possível permitir que a casa continue funcionando. Então não basta dar uma notificação para corrigir, é preciso impedir de um modo cautelar, né, o funcionamento desses locais. Por isso nós fechamos, interditamos 5 casas aqui em Goiânia. O que elas apresentavam ou deixavam de apresentar? Olha, nós geral, analisamos da seguinte forma, muitas vezes um sistema todo, quando ele deixa de ser apresentado, por exemplo, o sistema de iluminação de emergência, você vai numa casa de show e não existe o sistema de iluminação de emergência. É diferente de ter um ponto de iluminária de emergência queimada, por exemplo. Então, de 20, você tem uma que está danificada. Se eu tenho uma que está danificada, o vistoriador ele notifica, dá um prazo de 24 horas ou 48 horas para que seja corrigido, reparado aquilo, mas não impede o funcionamento. Mas se ele não tem o sistema, é impossível permitir que funcione. Se não tem saídas de emergências adequadas dentro do que a norma prevê, é impossível permitir que funcione. Se escadas que dão vazão para as pessoas em caso de emergência, sendo feito de material combustível, como foi um caso que aconteceu aqui em Goiânia, uma dessas casas tinha a saída de emergência, uma escada de um piso superior para baixo, é de madeira. Então, madeira combustível, não pode, porque a norma diz que tem que ser material incombustível por uma razão óbvia. Se houver um incêndio ali, aquilo pode alimentar a chama e as pessoas vão ficar presas, impedidas de sair daquele ambiente. Então, essa análise é uma análise técnica que analisa o contexto geral da casa. O objetivo da corporação não é, nem nunca foi, fechar as casas, mas, ao contrário, regularizá-las para que nós tenhamos segurança e as pessoas possam ter aí o seu lazer de forma segura. Certo, nós temos uma participação ao vivo por telefone. Boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite, com quem eu falo? Boa noite, Mariana. Boa noite, Major Clayson Alencar. Clayson. Boa noite. Jonas Rocha, editor foi Salveiro. Pois não, Jonas, a sua participação. Robson, é o seguinte, eu quero questionar o Major, porque hoje, né, como foi mostrado aí agora, uma reportagem com o vereador Djalma Araújo, onde ele promoveu uma audiência pública e fez vários convites, né, para as autoridades da cidade. E eu fiquei sentido pela não presença do Corpo de Bombeiro nessa audiência, onde a imprensa esteve presente. E eu fico aí a minha insatisfação, Major, porque no mínimo tinha que ter mandado um representante. Foi discutido vários assuntos, inclusive de relevância assim, muito importante em relação ao que está acontecendo aí nas boates de Goiânia e nas casas de danças. Então, é muito importante que da próxima vez, do próximo encontro, da próxima audiência, o Corpo de Bombeiro faça presente para participar, para explicar algumas coisinhas, como hoje houve lá, né, em relação à secretária da Prefeitura esteve presente, várias autoridades do município esteve presente, e da parte do Corpo de Bombeiro ninguém. Fica aí a minha indignação em relação a isso. Obrigada pela sua participação. Olha, Jonas, eu também agradeço a sua participação. Quero dizer que, infelizmente, a corporação não foi convidada a participar. Todavia, para nós seria um grande prazer ter participado desse processo. Muito embora a corporação ela é estadual e trabalha regida por uma lei estadual que regulamenta esse tema, esse assunto, como eu disse, já desde 1982. Uma legislação bastante eficiente, eficaz, que já passou por dois processos de atualização bem importantes. Mas é um prazer, né, participar de todo o processo, de toda a ação
que é voltada para a segurança, poderá contar sempre com a participação do Corpo de Bombeiros. De fato, nós ficamos sabendo que houve essa audiência pública, mas foi através da imprensa, né, através da mídia, e se tivéssemos sido convidados, teríamos muito prazer em participar, com certeza, mas de toda forma, obrigado pela crítica. E deveria ser, né? Porque o principal interessado nessa situação da população em questão de segurança seria o Corpo de Bombeiros. Isso é fato. Não é, o que ocorre, Robson, é que, como eu disse, já existe uma lei estadual que trata do assunto no âmbito do Estado. Os municípios, eles podem também tratar desse assunto, obviamente eles não podem minorar o que a lei estadual já trata, mas querendo acrescentar algo, é muito bem-vindo essas ações e querendo ter o Corpo de Bombeiros como parceiro, sem dúvida nenhuma, o nosso comandante ele é muito aberto, está sempre pronto, né, para poder participar de ações desse tipo, que eu penso que são muito positivas, né, e espero que isso esteja acontecendo no estado inteiro, que todas as pessoas estejam envolvidas nesse processo de segurança e poderá contar sempre com o Corpo de Bombeiros. As nossas escusas porque não participamos, porque de fato não fomos convidados. Tá ótimo. Major, o que uma pessoa, um exemplo, o Robson vai em um restaurante, um bar, uma boate, uma pessoa que chega nesse estabelecimento, o que ela deve verificar, enfim, para saber se ela pode, se é perigoso ela estar lá ou não? Independente dessa fiscalização que está sendo feita, que a gente está vendo o trabalho do Corpo de Bombeiros, às vezes ela pode chegar num lugar, ela pode identificar algumas coisas, assim, isso aqui pode não estar certo, talvez pode me causar perigo. Ela tem como fazer isso? Eu creio que sim, Marina, porque embora a vistoria que nós fazemos é uma vistoria técnica, eu penso que você de casa pode nos auxiliar, pode ajudar o Corpo de Bombeiros nesse trabalho, sim, com noções básicas, né? O que eu preciso de ter para me oferecer segurança? A pessoa, quando ele chega num local desse, eu penso que é muito importante ele saber onde está a saída de emergência. Se é que existe uma saída de emergência, ele precisa saber onde é que está. Se ele não consegue localizar, isso já é um problema grave. Já é um problema sério, porque a saída ela tem que estar visível, tem que estar sinalizada e é preciso que o usuário ele consiga identificar rapidamente essas saídas de emergência, sendo no mínimo 2 saídas de emergência. Querendo ir um pouco mais além, ele pode questionar sobre a certificação daquele estabelecimento para funcionar, porque o certificado ele é a garantia de que aquele estabelecimento passou por um processo de fiscalização e em algum momento atendeu todas as exigências que o Corpo de Bombeiros estabelece para o funcionamento. E aquilo tem que estar num local visível e querendo, a pessoa pode solicitar onde é que está o certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. Outros itens, como extintor de incêndio, que a maioria das pessoas consegue, até porque tem no veículo, né? E se quiser verificar o extintor de incêndio, pode levar o extintor de incêndio. Mas, no geral, é isso. Eu penso que as saídas de emergência elas são muito importantes. A questão de superlotação, muitas vezes a pessoa entra num ambiente e percebe que não está cabendo, está se espremendo, é mais gente do que a capacidade. No certificado do Corpo de Bombeiros tem lá a capacidade máxima de lotação daquele estabelecimento. São ações simples que a comunidade ela participa do processo e torna muito mais fácil e mais efetiva a ação fiscalizadora do Corpo de Bombeiros. Em questão, Major, de segurança, né? Eu percebo muito que quando a gente vai em cinemas, a questão de segurança é muito visível, né? Tudo muito bem iluminado. Até antes de começar a sessão, passa todos os procedimentos de segurança até para que quem está assistindo o filme possa saber de todo o procedimento, né? Eu queria saber o seguinte, será que não seria viável em casas de shows, tiver algum tipo de comunicação para os frequentadores daquele lugar, souber de alguma coisa de segurança? Olha, o extintor fica em tal lugar, saída de emergência em outro local. É possível organizar isso ou tem que haver um projeto de lei? Como é que funciona essa situação? Olha, Robson, a lei de fato ela não obriga o proprietário do estabelecimento a dar essa instrução. A partir de um número determinado de pessoas ali dentro do estabelecimento, é obrigatório que os funcionários ou haja um plano de ação de emergência em que pessoas treinadas possam entrar em ação caso haja uma emergência naquele estabelecimento, a partir de um determinado número de pessoas. Esses exemplos que você citou como os extintores de incêndio, muito embora não pareça, mas eles todos devem estar em local visível. Ocorre que muitas vezes as pessoas preferem colocá-los ou acomodá-los em locais não tão visíveis, porque acham que não combina com o layout do estabelecimento, porque a cor não vai dar certo. Então acaba recolhendo e colocando em locais escondidos, e aí é por isso que o usuário não consegue encontrar. Mas na fiscalização, nós sempre exigimos que os extintores estejam distribuídos em local visível, porque o extintor não é para o Corpo de Bombeiros. É para o usuário, é para o funcionário, é para o proprietário, é para o princípio de incêndio, e ele precisa estar visível, fácil acesso, desobstruído, isso é exigência normal. A saída de emergência da mesma forma, ela precisa estar visível, sinalizada, por isso que eu disse que ao entrar no estabelecimento, o usuário daquele ambiente, ele pode já de imediato identificar onde está a saída, se houver uma emergência, uma briga, um disparo de arma de fogo, como que eu vou sair daqui o mais rápido possível? Ele precisa visualizar isso, se ele não visualiza, está errado.
Bom, a gente está numa pré-carnaval, né? Poucos dias do início do carnaval. Qual a preocupação maior do Corpo de Bombeiros em relação a essas festas, principalmente nas cidades turísticas, né? O período do carnaval é um período sempre importante para a corporação. A gente sabe que a questão do trânsito é, sem dúvida, uma das preocupações maiores que a gente tem, mas nós sempre elegemos aí a questão da prevenção de afogamentos como sendo a nossa prioridade. Óbvio que a segurança começa já na saída. As famílias que elegeram aí municípios com balneários para passar o feriado prolongado, precisam estar atentas durante o deslocamento, observar as normas de segurança, mas principalmente nos locais onde estarão acampados, é importante, muito importante, estar atento às normas de prevenção para evitar os afogamentos. Nós temos conseguido aí ao longo dos anos reduzir o número de afogamentos, boa parte desses afogamentos envolvem crianças, envolvem jovens, e em 2011 foram 7 pessoas que morreram afogadas, em 2012 foram 4, e nós queremos reduzir cada vez mais, queremos minimizar isso. A ação preventiva também é muito atuante nesse caso, né? Quem gosta de passar aí o período de carnaval em Balneário sabe que na maioria dos pontos aí turísticos existe lá uma equipe do Corpo de Bombeiros entregando cartilha, fazendo panfletagem, conversando sobre normas de segurança, exigindo que use o colete salva-vidas, né? Que delimite uma área de banho para entrar na água, que criança esteja sempre sob a supervisão de um adulto. São ações simples, todavia que fazem muita diferença aí no resultado final, né, desse período de carnaval. Vai existir algum tipo de campanha do Corpo de Bombeiros esse ano ou não? Vai existir, o Corpo de Bombeiros ele já está se preparando, nós teremos um reforço aí no serviço operacional, diariamente são cerca de 500 homens que já atuam aí na prevenção e nas ações operacionais da corporação. Nesse período, cerca de mais 100 bombeiros estarão avançando para outros municípios, outros postos onde não tem, né, o serviço de prevenção ainda instalado como sede do Corpo de Bombeiros, para atuar justamente nessa ação preventiva, mas obviamente que se houver necessidade de intervenção, as equipes estão também preparadas e aptas para poder intervir com rapidez e dar segurança ao turista. O senhor falou em questão de afogamento, Major, até a Mariana citou que nós estamos aproximando do carnaval. No caso de afogamento, quais os primeiros cuidados que devem ser tomados até que, por exemplo, um responsável pelo Corpo de Bombeiros chegue ao local? Porque nem sempre vai estar ali por perto, né? Tem que ter um pré-requisito, um pré-atendimento. O que fazer nessa situação? Muito do que a gente gosta e preconiza, Robson, sobre a questão do afogamento está antes dele acontecer. Por exemplo, não entrar em embarcação sem o colete salva-vidas, ter sempre a bordo uma boia, né? Ter sempre no acampamento um objeto flutuante, uma boia ou mesmo um objeto flutuante que possa servir, né, para um salvamento. Não associar bebida alcoólica com a natação. O indivíduo, depois de fazer ingestão de bebida alcoólica, muitas vezes aumenta a coragem, diminui a resistência física e tenta travessias perigosas. Isso muitas vezes dá causa a finais trágicos dessas pessoas. Mas se deparando com uma pessoa que está afogando, é importante que toda a família, que toda pessoa que está acampada tenha ali já por perto um objeto flutuante para evitar aquele contato corporal direto, porque na maioria das vezes acaba duplicando, né, o resultado do afogamento, acabam morrendo 2 pessoas ao invés de uma só, porque o afogado, ele está em pânico, ele vai se agarrar no que ele puder, se for uma pessoa, ele segura naquela pessoa, impede a natação do que tenta fazer o salvamento, e isso não é indicado em hipótese alguma pela corporação. É importante ter um objeto flutuante, garrafas PET, né, fechada com ar, ter uma boia, ter um pedaço de madeira, alguma coisa que possa ser oferecido para aquela pessoa que está se afogando para fazer a retirada. Agora, se nós tomarmos aquelas medidas preventivas que eu disse antes, delimitar uma área de banho, principalmente para criança, né? Às vezes a pessoa está tranquila, quer ficar mais relaxada, delimita uma área de banho, se a criança vai entrar na água, né, esteja sempre sob a supervisão de um adulto. É muito triste, né, a corporação ter que fazer um mergulho para tirar uma criança afogada ali, e normalmente esses incidentes acontecem porque em algum momento a prevenção foi negligenciada. Ótimo. Eu queria agradecer muito a presença do Major Cleison Alencar Pereira, assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros. Obrigado pelos esclarecimentos. Bom trabalho, então. Obrigado, Maria. Nós é que agradecemos. A corporação fica muito feliz sempre em poder passar informações à comunidade. Desejo a todos aí um carnaval muito feliz, né, que tenham cuidado aí na viagem, possam ir e retornar em segurança e saibam sempre que o Corpo de Bombeiros está à disposição. O telefone de emergência é 193. Tá ótimo. Tá ok? Fica a dica para você e o Sociedade em Questão volta daqui a pouco com mais entrevistas para você. De volta com Sociedade em Questão, tratando de mais assuntos interessantes. A sua revista eletrônica semanalmente
todas as segundas-feiras a partir das 21 horas aqui na Fonte TV. Ligue 3220-1617 no dia 4 de março, um notebook para você que ligar para cá e responder a nossa pergunta, a nossa enquete de hoje. Você observa os itens de segurança contra incêndio em boates, restaurantes, locais que você costuma frequentar? Sim ou não? Participando do Sociedade Questão, você pode concorrer no dia 4 a um lindo notebook Philco, né? Com tela de 14 polegadas. Olha que maravilha. Ligue quantas vezes você quiser, quanto mais ligar, mais chances você tem de ganhar. E olha só, é grande o número de pessoas que escolhem as cidades do interior do estado, como Caldas Novas, Minasul, em busca de diversão no feriado prolongado de Carnaval. Nós estamos com o Coronel Anésio Barbosa, que é assessor de comunicação da Polícia Militar de Goiás, e vamos saber como eles estão se organizando para combater a criminalidade na capital e nas cidades do interior do estado também. Coronel, boa noite, seja bem-vindo à Sociedade Questão. Boa noite, é um prazer para a Polícia Militar poder participar desse programa, levar alguns esclarecimentos à nossa sociedade e tranquilizá-la nesse momento tão especial e festivo que é o Carnaval. Pois é, como é que está o efetivo, como é que vai ser preparado, ou se vai ser preparada alguma operação específica para esse feriado, Coronel? Tradicionalmente, nós montamos um esquema especial durante esse período, que evidentemente muda a rotina, não só aqui da Grande Goiânia, mas de várias cidades do interior que são afetadas diretamente com essa festa. E neste ano nós reforçamos ainda mais, então, os cuidados com essa segurança preventiva. Estaremos empregando diariamente 1.200 policiais num serviço extra remunerado, direcionado especificamente para o atendimento das demandas do Carnaval, tanto nas cidades que são polos turísticos e que atraem ali uma grande quantidade de foliões, mas também aqui para a capital, para a região metropolitana, nós teremos um grande efetivo que estará aí em condições de atender essas demandas de segurança que a gente sabe que também aumentam nesse período. Então, infelizmente, o crime ele não tira férias e é um dever dos órgãos de persecução penal também buscar aí empreender seus esforços para atender essa demanda que é natural nesse período. Nessa época do ano, a gente sabe, Goiânia não tem festividades assim de carnaval, as festas são mais para o interior, né? Mas o senhor falou que aumenta o número de ocorrências. Quais são as principais que aumentam? Bem, em Goiânia, a principal preocupação nesse período é com o afastamento, então, aproveitando o feriado, as pessoas, evidentemente, que buscam ali o lazer e abandonam as suas residências e algumas são alvo da ação de criminosos. Tanto que nós temos ali uma série de orientações nesse período para que ocorra também um reforço dessa segurança para que a pessoa não seja um atrativo para a ação desses criminosos. Então, que ele busque também ali se cercar de cuidados para poder gozar do seu período de descanso, buscar o seu entretenimento, se for o caso, mas também poder retornar para a sua residência e não ser surpreendido ali pela ação de criminosos. Então, ao longo desses últimos anos, nós tivemos, então, ali várias situações de ocorrência em que nós conseguimos efetuar a prisão de criminosos que estavam saqueando residências ali, promovendo verdadeiras mudanças, levando tudo que se tinha de proveito de uma residência. Então, é uma situação recorrente nesse período e que nós precisamos contar especialmente com a colaboração da sociedade, criando ali um sistema de vizinhança solidária. É importante que você solicite ali do seu vizinho e que você também fiscalize ali, se você for permanecer na sua residência nesse período, que você fiscalize qualquer movimentação estranha que esteja acontecendo nas proximidades de sua residência e acione a Polícia Militar para fazer a verificação. Se o seu vizinho saiu, foi viajar e está tendo uma movimentação naquela residência, pode ser ali uma situação de crime que mereça a atenção da Polícia Militar e nós estamos com todo o reforço preparado para o atendimento desse tipo de demanda. Então, todas as áreas da Grande Goiânia serão cobertas com reforço de efetivo. Um reforço expressivo, que vai envolver não só o policiamento regular, então o policiamento de área, que já vai ter um reforço
substancial, mas também do policiamento especializado, Rotam, Giro, Choque, que vão estar sendo empregados em Goiânia e em várias cidades do interior, especialmente as que atraem o maior número de turistas. Agora, Coronel, em relação a essa situação, a polícia realmente, quando tem esse tipo de festa, como o Carnaval, por exemplo, coloca à disposição da sociedade, à disposição da população. Em Goiânia, eu acredito que não seja tão problema em questão do Carnaval, né? Que Goiânia até o pessoal sai da capital para poder se deslocar aos interiores, né? Ou eu estou enganado, ou aqui também ocorre muito isso? Por mais que se tenha, então, aí algumas iniciativas tentando movimentar esses festejos carnavalescos aqui em Goiânia, a tradição, ela é de realmente buscar esse entretenimento fora. Então, a cidade, ela tem ali um esvaziamento natural e algumas cidades do interior se tornam polos atrativos e nós percebemos também um aumento do número de retiros espirituais. Então, é algo extremamente positivo, porque normalmente não se vê nenhum tipo de ocorrência no retiro. Então, para a própria segurança pública, é algo ali que nós sentimos verdadeiramente o impacto da presença, então, ali de diversos segmentos religiosos, oferecendo também para esse público específico, então, para os seus fiéis ali, para os religiosos, uma alternativa ali que não seja também somente essas que são direcionadas aí para os foliões, para os que buscam ali um entretenimento mais mundano, eu diria, quem sabe esteja sendo forte nessa designação, mas é algo realmente que precisa ser diferenciado. Então, a qualificação desses ambientes que são voltados ali para uma elevação espiritual é muito diferenciada e isso, evidentemente, que colabora também com a segurança pública. Agora, voltando nessa questão que o senhor falou, que como aqui em Goiânia não tem nada para se fazer no Carnaval, as pessoas viajam mesmo, principalmente Caldas Novas, né? Você havia falado de Minas Sul. Aruanã também. Aruanã. E São Miguel, né? Pois é. Tu vai para qualquer lugar mesmo que em Goiânia. Todo mundo vai para qualquer lugar, até Senador Canedo. Cidade de Caiapônia, né? Que fica no interior do Sudoeste. Nós não podemos falar que Goiânia, porque senão depois nós vamos ser até recriminados. Então existem várias iniciativas aqui que também tentam atrair o público e que têm realmente assim conseguido, especialmente os que de repente não têm oportunidade também de viajar, mas que vão ter um dia de folga e que nesse dia de folga tem ali, então, condições de aproveitar também alguma dessas opções de lazer que ficarão à disposição. Agora, eu falava dessa questão da como a cidade vai ficar mais vazia mesmo, você falou desse problema dos assaltos, né? Assalto? Furtos, furtos à residência. E aí, o que a pessoa deve fazer? Se eu vou viajar, qual é o melhor horário para sair? O que eu devo fazer? Devo deixar a luz ligada? Não. Devo avisar que eu vou viajar para o meu vizinho ou não? O que eu tenho que fazer? Bem, a melhor das alternativas é tentar dotar a sua residência de um sistema de monitoramento, algum sistema eletrônico ali que vá reforçar o esquema de segurança. Essa é a melhor das alternativas. Cerca elétrica, sensor de presença, algumas medidas que deixar a luz ligada, às vezes denuncia que não tem ninguém naquela residência. Então, já não cola mais isso aí. Exatamente. Em vez de repelir a ação, ela pode se tornar um atrativo. Então, mas algumas condutas básicas, como, por exemplo, preparar suas malas, se você vai viajar de carro, então você deixa o veículo na garagem, prepare, coloque suas malas, acondicione suas malas no veículo. Quando você estiver dentro da sua residência, não faça isso do lado de fora. Então, algumas pessoas não têm ali uma preocupação básica com procedimentos simples que podem realmente reforçar, se você já não tem um sistema de segurança reforçado na sua residência, mas a colaboração de um vizinho da sua confiança, diga para ele onde você vai, compartilhe com ele essas informações, solicite dele ali um auxílio nesse sentido, que ele seja ali um cuidador também do seu patrimônio. Então, essas medidas, elas sim surtem efeito, porque às vezes elas surpreendem ali os criminosos durante uma ação e isso dificulta. O criminoso, ele quer vantagem, ele quer o alvo fácil, ele vai buscar algo que lhe dê rentabilidade, que lhe dê um rendimento
e que seja fácil de executar. Então, se você diminui a possibilidade de ganho, de lucro desse criminoso e aumenta as dificuldades na ação, você vai estar, então, deixando de ser essa vítima preferencial da criminalidade. Referente a esse assunto, eu tenho até uma sugestão muito legal, viu, Coronel? Solta os cachorros na residência, né? Cachorro feroz que não vai ter problema. Se eu vou deixar meu cachorro solto, a minha é uma shih tzu. Cuidado. A sua shih tzu já não vai dá, adiantar né? nada. Eu ia falar que alguns cães foram estão sendo roubados. vítimas de Pois é, estão sendo sequestrados. vítimas da ação desses E criminosos. eu não tô nem levando minha cachorra para passear. Hoje esse mercado pet, ele se tornou um atrativo. Tem cães aí que os filhotes são de R$2.000, R$3.000 reais. Alguns até ultrapassam cifras significativas. Então, se tornaram também um alvo da criminalidade. Que, como eu disse, o crime contra o patrimônio, ele visa o lucro. E se essa é um mercado que está crescendo, que é o mercado pet, com toda certeza o seu cachorrinho ali, ele vai ser alvo, sim, da cobiça de pessoas que são ali, infelizmente, despreparadas para o convívio social e que precisam da ação da justiça. Mas ninguém vai querer furtar um pitbull, pode ter certeza disso. Não, pitbull não vai não. Dificilmente. Agora, em relação a esse assunto agora, no interior, o que a Polícia Militar, o Coronel, pretende fazer, na verdade, em questão da segurança no interior? Porque, realmente, o índice de homicídio, às vezes, até aumentam, né? Comparado ao ano passado, teve até regular, não cresceu muito. Em questão de brigas, em questão de desordem mesmo pública, a polícia tem algum projeto, alguma estatística para realizar no interior? Esse reinado de Momo, ele é sempre preocupante. Então, algumas pessoas saem ali da sua rotina para extravasar. E nesse extravasar suas energias, que seria algo extremamente positivo, em aproveitar o lazer e tudo mais, eles acabam abusando de drogas lícitas e de drogas ilícitas. E nisso aumenta de forma substancial o risco de envolvimento ali em situações de conflito. Então, a maioria das ocorrências registradas nesse período são vias de fato, brigas entre pessoas que estariam ali no mesmo local para se divertir. Mas é evidente que essa violência que já incomoda tanto a nossa sociedade, mas que ela é cultural, então nós não podemos negar que nós estamos cultivando a violência no nosso país. Então, nós temos que buscar a reversão desse quadro. E as coisas se evidenciam mais quando se juntam grandes grupos de pessoas e que daí tem, então, como um pano de fundo essa tentativa de diversão, de extravasamento de energia, e entra um componente a mais, que é esse uso de drogas lícitas e ilícitas. Ali está realmente um ambiente propício para uma situação de crime. Mas a Polícia Militar, ela vai reforçar, então, em 61 cidades, todas as que apresentaram um projeto de desenvolvimento de festejos mais expressivos, estão recebendo reforço que está indo aqui de Goiânia. Então, os policiais que trabalham na área administrativa estão todos sendo encaminhados para reforçar essas regiões. As cidades, praticamente todas as cidades do interior, mesmo as que não possuem uma tradição de festa, estão recebendo, no mínimo, recursos para aplicação, para emprego em serviço extraordinário por parte dos policiais que atendem a própria região. Então, todas as áreas estarão sendo cobertas, algumas com um reforço extremamente expressivo. Cito aqui como exemplo Caldas Novas, que contará com 150 policiais a mais por dia, com reforço de policiamento especializado, cavalaria, choque, giro, rotan. O próprio comando de operações de recobrimento também, parte dele vai se deslocar para aquele local. O comando de operações de divisas também vai estar atendendo a região. Então, nós estamos tentando ali criar um cinturão de proteção nessas áreas onde a presença de público será mais intensa. Para não acontecer o que aconteceu na festa no Caldas Country ano passado. Sim, o Caldas Country, ele nos trouxe diversas lições. Algumas ali nos foram lembradas, porque nós já havíamos passado por um problema semelhante anteriormente em relação à própria festa de Trindade. Então, é uma festa religiosa que atrai um número extremamente expressivo ali de visitantes. Então, são mais de 2,5 milhões nos 10 dias de festa. E em 2007,
nós tivemos, por exemplo, 9 homicídios. De 2008 para cá, quando nós modificamos a sistemática, fizemos uma repartição ali entre a parte religiosa e a parte de entretenimento dessas festas. Então, esses 2 momentos, direcionamos o atendimento para cada um desses públicos por parte do poder público, não só por parte da Polícia Militar, mas do poder público como um todo, das posturas do município, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, que foram parceiros imprescindíveis para o ordenamento desse ambiente. Então, o que nós presenciamos lá em Caldas Novas foi uma desordem geral. O ambiente destinado ao Caldas Country só teve um episódio que fugiu à normalidade, que foi ali envolvendo o mau uso de fogos de artifício, que acabou ali atingindo um operador, um iluminador que tinha lá, que foi ali vitimado, tendo uma lesão corporal gravíssima no rosto. Então, no ambiente do Caldas Country, houveram praticamente só essa situação de ocorrência. O problema foi na cidade. Sim. A cidade ela não estava preparada para receber o aporte de pessoas que foram acompanhando, às vezes nem participaram desse evento, mas que se deslocaram para a cidade para acompanhar a movimentação que a cidade está recebendo. E agora nós estamos tentando fazer com que essa surpresa desagradável, ela não nos acometa, que nós tenhamos então, tanto por parte da Prefeitura Municipal, quanto por parte do Poder Público Estadual, o desenvolvimento de todas as ações preventivas, antecipando todas as possibilidades para oferecer condições de segurança para o desenvolvimento de qualquer tipo de evento. E quando não houver condições para o desenvolvimento desse evento, nós teremos condições também de contraindicar a realização desse evento. E a Polícia Militar ela vai sim contraindicar, como tem realizado. Então, em Trindade, nós contraindicamos uma série de eventos. E isso, evidentemente, promoveu um amadurecimento nos próprios promotores. Então, o próprio produtor ele passou a se preocupar um pouco mais, porque não é só o evento dele, é o reflexo que esse evento promove na sociedade que está ali, sendo tanto os moradores quanto os demais visitantes que estão também ali buscando cada qual o seu interesse, mas que ficam expostos aos riscos que são aumentados em virtude do desenvolvimento desse evento específico, especialmente shows com artistas extremamente famosos e que atraem grande público. Né? Vamos torcer para que em Caldas Novas não se repita o que aconteceu no Caldas Country, como diz a Mariana. Né? Temos uma pessoa para participar ao vivo. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com Maria Luísa. Maria Luísa, você fala de onde? Eu falo aqui de Aparecida de Goiânia. Qual a sua participação, sua colocação? Olha, você veja bem, como é a sociedade em questão, eu normalmente não participo, mas eu resolvi participar porque eu acho que o Coronel Anésio, hoje ele faz um diferencial tremendo na Polícia Militar do Estado de Goiás. A grande maioria da polícia, a gente vê o seguinte, ele não tem essa transparência, essa olhar olho no olho e você sentir confiança no que a polícia fala. Eu te falo, eu sou assim uma mulher simples do povo, mas uma cidadã de bem, cumpridora dos meus deveres e consciente dos meus direitos. E eu te digo o seguinte, eu não confio na maioria da polícia. Eu não quero nem colocar o Coronel Anésio assim numa saia justa, mas hoje, Coronel, é o seguinte, eu ando pelas ruas trabalhando todos os dias, eu sei o policial que eu cumprimento e o policial que eu não confio nem para cumprimentar. E olha que eu não tenho nenhuma dívida com a justiça e nunca tive nenhum problema com a polícia, mas é que uma banda podre da polícia esconde muito do que vocês, homens de bem que existem dentro da polícia, faz. Sabe, eu olho para o senhor, eu estou olhando para o senhor agora, eu te vejo um homem transparente, um homem de bem. Eu vejo que você é um homem de bem. E a polícia, ela foi de uma felicidade de colocar na comunicação dela hoje, porque eu acho que ela precisa muito disso. Transmitir para a sociedade uma vontade, pelo menos, de crer
que é possível mudar as coisas, que as coisas não podem continuar como estão. Porque eu ouço você falar e eu sinto uma coisa. Eu saio na rua e vejo alguém dizer que em Goiânia tem grupo de extermínio e que a polícia mata morador de rua, ou um grupo de jovens, se ele encontra com a polícia, ele corre risco. E eu vejo dois lados da coisa, aquele que a gente quer crer e aquele que a gente vive no dia a dia. Eu vi essa semana a ação de um comandante num helicóptero em que ele acompanhou uma situação e salvou um homem. É tão bom isso, sabe? Eu amo a minha cidade, eu amo o meu país, eu amo o meu povo e eu queria muito amar a minha polícia. Quando eu vejo um homem como você, eu acho que isso é possível. E quando eu vejo muitos outros, eu acho que isso não é possível. Mas eu ainda mesmo nos meus 57 anos de idade, eu quero crer que isso é possível. Ótimo, obrigada pela sua participação. Mariana, realmente eu acredito que a telespectadora falou muita coisa daquilo que muita gente gostaria de falar, viu, Coronel? Eu fico, assim, satisfeito em relação à parte que me toca, fico feliz de poder transmitir esses sentimentos bons. E eu espero que todo policial que a senhora encontre pela rua também possa, se não agora, se não está transmitindo, mas que ele possa, num futuro próximo, transmitir também esse sentimento. Eu acredito que nós precisamos convocar a sociedade para participar desse processo de depuração de todos os órgãos públicos, não é só da polícia, não. A polícia, ela tem sim pessoas que estão dentro ali do seu efetivo e que cometem crimes, mas eu posso garantir que dentro desse universo de 12.700 homens, 1% ou menos que 1% esteja ali envolvido. Mas esse 1%, as ações, elas chamam tanta atenção que elas terminam por comprometer a própria credibilidade do todo. Mas nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós não podemos generalizar essas ações e às vezes a ação da própria imprensa, ela não permite ao cidadão que ele tenha esse entendimento, porque alguns tratamentos, especialmente em situações de crime, eles levam o cidadão a entender que aquela é uma conduta generalizada. Então nós precisamos identificar toda situação de crime. Todo crime tem que receber o seu castigo, independente do autor, mas principalmente se esse autor de crime, ele for ali um servidor público, em qualquer nível, Então, desde um representante político a um policial, todos têm que responder pelos seus atos, têm que pagar pelos desvios ou crimes que tenham cometidos. E a participação da sociedade é extremamente importante para isso. O nosso cidadão, a cada dia, ele tem contribuído mais e mais para a identificação de desvios. Hoje em dia, todo cidadão ele possui uma câmera, um gravador, uma filmadora à sua disposição, que são os aparelhos celulares. Várias e várias provas importantes de desvios de conduta e de crimes foram produzidas com a participação do cidadão. E é importante que o cidadão tenha esse comprometimento cívico, que é de melhorar a sociedade na qual ele vive. Quem sabe seja esse um dos maiores desafios que nós temos, é que o cidadão ele participe desse processo, que ele compreenda que as causas que envolvem o crescimento da criminalidade, eles ultrapassam em muitos limites da ação policial. Então eles ultrapassam o limite da ação da justiça e eles estão mais relativos ao sistema de educação, de saúde, de assistência social, mas a nossa cultura de violência, de valorização do ter em detrimento do ser e da nossa cultura de condescendência com o crime. Nós assistimos, às vezes, um crime e não nos indignamos com esse crime. Nós temos que nos indignar. Nós não podemos permitir que um político desvie a uma verba pública, não podemos permitir que um policial seja truculento, não podemos permitir que nenhum crime permaneça impune. E nós temos que nos posicionar, pressionar especialmente os nossos legisladores, para que eles se sintam compelidos a contribuir também, fazendo a sua parte, dando exemplo e oferecendo para o poder público também, especialmente
para a atividade policial instrumentos mais efetivos para combate à criminalidade. Porque hoje, infelizmente, nós não dispomos de instrumentos efetivos para fazer frente a essa criminalidade. Independente de todos os nossos problemas em relação ao efetivo, que a Polícia Militar não nega, não esconde o seu déficit de efetivo e de todas as dificuldades que nós enfrentamos. Agora, Coronel, aproveitando essa situação, a gente não pode deixar de questionar, principalmente pelo que a telespectadora disse, que a gente sabe que o senhor nunca se opôs e nunca se negou a falar sobre nada, principalmente como sendo porta-voz da Polícia Militar. Infelizmente, a gente sabe, inclusive falando, né, para a telespectadora, Robson, que em todo o lugar, em toda a área, existe gente que presta e gente que não presta, e gente que presta muito menos do que os que não prestam. Então, isso quando acontece em uma situação de polícia civil, polícia militar, que são instituições que querem nos proteger, que têm esse dever, né, de nos proteger, é claro, isso toma uma repercussão maior porque a gente não espera isso, né? Então, de toda a área que a gente não espera, isso choca mais. Infelizmente, a gente tem, mais uma vez, o nome de um policial militar envolvido como suspeito, nesse caso da morte do cronista esportivo Valério Luiz, que é o soldado da Silva, não é isso? Da Silva, né? Sargento, perdão, da Silva. Como é que está a situação dele, Coronel? Bem, para a Polícia Militar, é evidente que todas essas situações que envolvem denúncias de crimes, elas precisam ali de um carinho especial. Então, nós mantivemos, através do comandante, um contato muito próximo com a Polícia Civil, colaborando nesse processo de investigação, para que todos esses crimes que tenham como suspeito um policial militar, que nós tenhamos a agilidade necessária para a elucidação desse crime e que nós tenhamos, então, condições de produzir provas para que as medidas administrativas também sejam tomadas. Então, nós vivemos sobre o império da lei. A Polícia Militar, ela não pode fugir, por mais que o desejo de todo policial, quando vê uma denúncia de desvio de conduta e de crime, seja de punição imediata para essa pessoa que está manchando o nome da corporação, para essa pessoa que está ali faltando com o seu dever, descumprindo o seu juramento, e que nós fazemos um juramento de entregar a nossa própria vida para defesa da sociedade. Então, quem trai esse juramento, é evidente que precisa ser responsabilizado por seu ato, porque ele está cometendo ali, ele é um bandido pior que os bandidos comuns. Mas nós precisamos, então, nesse processo, evitar injustiças também, que nós não podemos cometer injustiças. Nós temos que pautar as nossas ações mediante as provas que são produzidas, respeitando o devido processo legal, o contraditório, para que a administração, especialmente nesses casos em que a administração ela vai figurar também como julgadora. Então, nos casos de crime, a pessoa ela é denunciada na justiça para responder penalmente pelo crime, e a administração ela também vai fazer um processo administrativo e ela vai figurar também como julgadora desse processo administrativo e deverá então ali aplicar essas punições. E normalmente as punições aplicadas para quem comete crimes graves é a exclusão dos serviços públicos. Tivemos no ano passado 26 policiais excluídos porque ficou comprovado então ali a participação deles em desvios de conduta e em crimes. E em sendo provado, nós teremos aí, então, com certeza, havendo condições de prova, teremos também condições de agir e de adotar as medidas administrativas pertinentes. Que nesse caso específico, como eu disse, de crimes violentos, de crimes contra a vida, normalmente é a exclusão das fileiras da corporação. Tá certo, fica o recado aqui do Coronel, então. Nós temos uma participação ao vivo. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com o Genilson. Genilson, você fala de onde? Eu sou morador aqui do Itatiaia. Do Itatiaia. A sua pergunta, a sua colocação, Genilson? Pergunta para o coronel aí. Por que só nós, civil, não podemos tomar uma cervejinha e dirigir? Se aqui onde eu moro, tem mais ou menos em torno de 20 a 25 policial que passa altas horas no bar e sai dirigindo e a gente não pode. Obrigada pela sua...
Ninguém pode. Ninguém pode. Não é porque é policial, é porque você está arriscando a sua vida. Né? E nesse final de semana nós tivemos aí 2 ex-policiais que foram presos e já tivemos também nesse histórico recente aqui policiais que foram ali encaminhados para os procedimentos, que às vezes nem todos os procedimentos geram prisão, mas policiais que foram responsabilizados sim por esse tipo de desvio de conduta, que não é menos importante não. É importante você denunciar também, cidadão, porque essa questão da pacificação do trânsito, ela é importante para todos. A sociedade, ela não pode permitir que ano a ano nós tenhamos o aumento aí das mortes no trânsito. Então, são aproximadamente 40 mil, mais de 40 mil vítimas no trânsito do Brasil por ano. E esses números são extremamente preocupantes e justificam ações enérgicas. Nós tivemos recente, até para dar exemplo a ele, um coronel que foi preso, né, um coronel do Exército que foi preso, com uma ação que foi motivada por um cidadão que saiu e acompanhou e fez a prova através de filmagem. Então, são situações que precisam sim ali ser combatidas e a denúncia, nesse caso, é extremamente importante. Tá ótimo. Aonde que a pessoa pode fazer uma denúncia como essa? Tanto na Corregedoria, no 3201-2236, a Corregedoria da Polícia Militar, quanto através do 190. Se ela ligar para o 190 também, as ligações são gravadas. A prestação de serviço ela tem que ser ali exigida e ela pode ser exigida. Então nós temos mecanismos para identificar o horário da gravação, o horário da ligação, o conteúdo através da gravação e o resultado produzido. Então o cidadão ele pode sim fazer dar sua parcela de contribuição, prestando esse serviço público que é de efetuar denúncias. Tá ótimo. Obrigada, Tenente Coronel Anésio, assessor de comunicação da Polícia Militar. Obrigada pelos seus esclarecimentos, também pela disponibilidade de vir aqui no Sociedade em Questão conversar e também responder as perguntas dos telespectadores. Bom trabalho. Eu é que agradeço, a Polícia Militar também agradece, então, aí, essa oportunidade. Estamos à disposição. Um grande abraço a todos e boa noite. Boa noite. E daqui a pouco no Sociedade em Questão tem música boa para você aqui na Fonte TV. Não sai daí. Mais uma vez você pode ligar 3220-1617 e responder a nossa pergunta. Quando você vai a algum local público, alguma boate, bar que seja, cinema, olha, eu costumo olhar as informações de segurança, não olho, sim ou não? Simples objetivo, você concorre no dia 4 do mês de março ao notebook com tela de 14 polegadas. Lindo, lindo, especialmente para você. No próximo programa, na próxima segunda-feira, nós vamos mostrar já esse notebook especialmente para você que ligar e participar. 3220-1617. E agora no Sociedade em Questão chegou a hora de música e o nosso convidado de hoje é o cantor e compositor goiano Wilson Gandhi. Wilson, boa noite, seja bem-vindo ao programa. Boa noite, Robson, é uma satisfação estar aqui com vocês e um prazer gigante poder estar divulgando a música regional, nossa música regional que é universal, viu? Diga-se de passagem. Com certeza. Wilson, como é que... Tudo jóia. Quanto tempo, então, de carreira? Você estava me falando que já tem 4 CDs, né? Eu já tenho, deixa eu ver, acho que 4 discos e sou da época do vinil, né? Sou mais novo que você, mas tudo bem. Então aqui eu tenho a gente não fala esse negócio de idade, mais 3 CDs, 4, 5 na verdade. A gente não fala esse negócio de idade. Não fala esse negócio de idade. Isso aí é uma coisa, gente? Né? Pra quê? Qual é o problema? Não precisa não. Somos todos jovens, Somos todos tão jovens. O espírito é jovem, essa matéria não é, nós somos jovens. Ainda tô nascendo cabelo ainda. Então, tá vendo só? Quer dizer, então já são 5 discos. Na verdade, esse último que eu lancei, já deve ter mais ou menos um ano, ele é uma coletânea, um perfil, uma coletânea dos meus 4 discos para trás. Aqueles que aquelas músicas de que as pessoas mais gostam, eu inseri ali naquele CDzinho. E Wilson, você é daqui, de Goiás? Sou goianão do Pé Rachado. Tá ótimo. Nossa, aí. Feliz da vida? Feliz da vida, bonito e maravilhoso. Que bacana. E talentoso. Então vamos ver esse talento. Então, vamos nessa? O que a gente ouve agora? Vamos ouvir uma música. Fora esse trabalho que eu tenho eu também sou um dos compositores mais gravados daqui. Entre os pequenos, entre nós que estamos trabalhando aí, Valéria Costa,
quem mais? Pitiuau, Apel Box, Nila Branco, essa turma daqui. Vou tocar uma dessas que tocou muito na década de 80. Vamos lá. Como vai você? Parece estar indo bem. Mas a sua alma parece buscar alguém pra ser, pra sentir tudo que nós já fomos e ainda vamos ser. Pra crer, eu aposto, eu sinto em seu olhar que ainda tem tudo a ver. Tem um pouco de nós nessa história. Isso ninguém vai mudar. E uma recordação na memória pra sempre vai ficar no corpo um sinal e no coração um desejo e na alma um olhar. Olha que maravilha, viu? Tem talento, Mariana. Lógico que viu? tem, ué. Essa música foi gravada por quem? Essa foi gravada pela banda Pitiuau, pela banda Indra, pela Ponto de Vista, por uma banda também do Rio Grande do Sul, que eu não lembro o nome. Umas 5 ou 6 pessoas gravaram Legal, essa obra. muito bom. Foi na década de? 90. 90 agora, mesmo? Né? Ah, tá. Tem uma história toda já essa música, então. Tem, essa música ela é razoavelmente conhecida e no mundo underground. A gente não está no mainstream, mas tem muita gente que curte. Wilson, você toca mais, o que você gosta mais de tocar? Eu gosto na verdade, a minha formação musical, ela engloba inúmeros nomes. O MPB como um todo, o pop rock, de forma geral, nacional, alguma coisa internacional também. E no meu trabalho de intérprete, eu toco basicamente todo o MPB dos anos 80, alguma coisa dos anos 70, e o pop rock também, dessa época, que é a minha geração, né? Embora eu tenha estudado também muitas músicas antes e continuo estudando a música, é um exercício infinito de estudo, não para nunca. É a época onde a gente tem uma maior quantidade, ou seja, de músicas boas, né? Nossa, maravilhosas. Porque hoje em dia, infelizmente, hoje é difícil a gente achar pop rock, né? Uma banda de pop rock que esteja com A década de 80, como um todo, ela foi muito democrática nesse sentido, porque você ouvia de tudo no rádio, você ouvia Lulu, você ouvia Caetano, Gilberto Gil, Titãs, tudo na mesma emissora de rádio. Hoje a gente sabe que é o monopólio, né, da babaquice. Você sabe o que meu pai fala pra mim? Ele fala que eu tenho pena de mim. Ele tem dó de mim porque eu nasci numa época que não peguei a fase boa da música brasileira. Mas essa música continua sendo produzida e ela, na verdade, não morre nunca, né? Porque as músicas boas qual que é o referencial do jovem? Que é claro que todo mundo, em determinada época da vida, curte uma música muito babaca, muito comercialoide. Isso é normal. Isso é normal, a gente vai crescendo. O que seria uma música comercialoide? Eu sou compositor, inclusive componho muitas porcarias também. É lógico, a gente precisa sobreviver, né? Meu Deus! É fato, é fato. Essa sua sinceridade foi ótima. Por quê? Eu sou um compositor contratado da Sony, então existem exigências. Né? A gente tem que, e você não tem como brigar com o mercado. Você não tem como brigar com o mercado. O público hoje, no sentido que a Mariana falou, realmente eu tenho dó de grande parte desse público. Só que eu acho que um ponto, uma válvula de escape, uma saída que existe aí é a seguinte: eles chegam e absorvem de uma forma gigantesca essa música popularesca, mas depois eles começam a sentir vergonha disso. Chega numa certa idade, que está ali já passou da universidade, porque por enquanto ainda estão universitários, né? Mas vão se graduar um dia.
E daí começam a ter vergonha daquilo que eu ouvia. Você ouvia isso? Não, eu não ouvia isso. Eu ouço isso. Eu ouvi falar. Não tocava, não ouvia. A grande verdade é que realmente a música ela tem perdido um pouco da qualidade, um pouco da essência. Não, você foi bem educado agora. Você acha que tem muito ainda, Mariana? Porque você foi bem delicado. É claro que eu não gosto. Tem certas canções, eu até falo mesmo, não tem como. O tchê da vida, tchê tchê da vida, né? Não tem sentido em uma música como essa. É comércio. Tanto que é passageira. Ela vem e vai. Alguém está cantando essa música hoje, por exemplo? Já foi, já passou. E agora essa que ele cantou, da década de 90. E até hoje as pessoas cantam e relembram de bons momentos com música como essa. E sem nunca ter alcançado esse patamar de música de nível nacional. Ou seja, é uma música que está por aqui, mas no coração de quem... E é uma música minha simples. É uma música simples. Ela não... A minha obra, ela não é... Eu fiquei muito visto como compositor de música pop. Mas a minha obra ela é muito mais vasta. No meu repertório de intérprete, como ela estava perguntando, tem Caetano, tem Gil, tem Djavan, tem Tom Jobim, tem Beatles, Paul McCartney. É uma variedade imensa. E aquele CD que apareceu na tela já é meu, então não se fala mais isso. Tá certo. Vamos ouvir mais uma? Vamos lá. Então vamos Vocês querem uma música de outro ou uma música minha? Vamos, se quiser de Djavan, alguma coisa, eu posso tocar. Eu quero Djavan, então eu gosto de Djavan. Vamos nessa aí, ó. Então pronto. Ah, quanto querer cabe meu coração. Chubiru-churup-chup. Ah, me faz sofrer, faz que me mata, e se não mata, fere. Chubidubidam. Vai sem me dizer na casa da paixão. Sai quando bem quer, traz uma praga e me apaga a pele. Crescei, luar pra iluminar as trevas fundas da paixão. Eu quis lutar contra o poder do amor, caí aos pés do vencedor para ser um serviçal do samurai. Mas eu tô tão feliz, dizem que o amor atrai. Né? Então, isso é eterno, isso é infinito. Nossa, Djavan é maravilhoso, eu Estou adoro. aqui pensando, refletindo assim, me lembrando de alguns anos atrás, sabe que eu vi muitas essas músicas. Eita! Não que não faz muito tempo, né? E é só eterno, não tem jeito. É verdade. Aquilo que é bom é eterno. Não tem... E Djavan não acaba, né? Não. Eu estava até comentando, nos 2 últimos shows do Djavan eu fui, e são músicas que, claro, ele toca músicas novas, mas músicas que são de muitos anos atrás e a gente E todo mundo não cansa de ouvir. E todo mundo canta e não cansa de ouvir, né? Porque isso não existe para a música, né? Essa questão de tempo. O mercado é que nos impõe esses limites. Agora é tal música, agora é tal música. Porque ele precisa estar sempre renovando, trocando o produto, né? Senão... Vai rodar e vai voltar lá nos anos, sabe? Bom, aí você tá com esse CD, Perfil, né? Foi Isso. o último. Quer dizer, o último não, mais recente, né? Mais recente, eu tô com mais 2 gravados. Um deles eu devo lançar esse ano, né? Mas o que eu tô trabalhando, batalhando, inclusive peço para vocês aí, gente, vamos comprar CD dos Goianão. Cadê minha câmera? Aqui, na 2. Vamos comprar CD dos Goianão. Sem medo nem preconceito. Escuta primeiro. O meu disco, por exemplo, eu faço um desafio. Se não gostar de nenhum, eu devolvo o dinheiro. Eita. E também não adianta pensar que artista ganha dinheiro com CD, não, que também não ganha, não. Mas é o prazer, saber, a pessoa tem que valorizar aquilo ali. Você gasta muito dinheiro para gravar, são muitos anos de dedicação. Então tem que ter um valor. Você tem que pagar mesmo, porque ninguém dá valor àquilo que é de graça. Então vamos comprar o CD do Goiano sem vergonha e sem medo. Você não tem medo de comprar uma calça jeans, que custa caro e às vezes você vai jogar ela no canto. De tomar cachaça demais, em excesso. Então vamos consumir cultura, que dá muito mais alegria. É verdade. É verdade. Bom, tem site? Como é que é? O pessoal pode Meu site está como é que fora faz do pra falar ar, com mas você? Facebook, essas coisas todas. Digitou Wilson Gandhi na internet,
Tem um monte de coisa. Muita né? coisa. Twitter, eu ainda não sei mexer com Twitter, não. Te confesso que minhas atribuições são muitas. E aí, essa coisa de tecnologia me assusta um pouco. Eu sou meio da caverna, sabe? Mas tem composição de todos os lados, né? De todos os jeitos. Tem. Composições são inúmeras, vixe. Vamos passar o telefone de contato, então? Vamos nessa. Qual que é? 96460629. Para quem quiser contratar o Wilson Gandhi, você só faz shows ou se apresenta em alguma casa aqui em Goiânia? Não, eu faço inúmeros shows. Aqui eu me apresento. É onde chamou, eu tô indo. Mas não tem lugar específico, não, lugar né? fixo não tem, porque lugar fixo não compra. Mas agora, fechado, que eu me lembre, tem Jardim das Delícias, em Pirinópolis, Espaço Eco, em Pirinópolis. Lembra da sua agenda? Não lembro, eu sei que lá são uns 4 ou 5 dias, assim, direto, de dia e de noite. Mas eu lanço isso direto, tá no Face, tá em todo lugar. Tá ótimo. Então acessa no Facebook o Wilson Gandhi, você pode ter a agenda, pode ter o contato, pode ter... Conversar com ele, né? Tá na boa. Fazer encomenda de uma música. Também. Eu trabalho com você vai tocar tal dia, lembra daquela música, não esquece não. Mas tem tanta música, se você via a lista. Dessa grossura de pasta de música. Poucos anos. Obrigada, Wilson, pela presença. Eu quero que as portas estejam abertas para você, que você possa voltar quando tiver vontade, tá bom? Foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado e sempre que for convidado, né, pra gente é uma satisfação estar divulgando a nossa música e agradecendo essa disponibilidade de vocês de nos oferecer o espaço para cantar e mostrar um pouquinho da nossa voz para a galera. Boa noite, Robson. Boa noite, Mariana. Boa noite, Wilson. Boa noite para você de casa. Amanhã nós estamos de volta aqui na Fonte TV a partir das 18h30 no Jornal da Fonte, trazendo informação com credibilidade para você. Uma excelente noite para você. Até semana que vem no Sociedade Questão e até amanhã, então, no Jornal da Fonte. Vamos lá terminar com música? Agora. Vá, meu coração, tudo acabou, o amor se foi. Olhe, não há mais nada, 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 não. Nada, 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 não. Vá, meu coração, me deixa aqui na solidão. Já que não há mais nada, 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 não. Nada, 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 não. Nada que não me lembre você. Nada que não me faça sentir que eu te amo. Te amo. Nada que não me faça saber que eu nunca mais irei te esquecer, pois eu te amo, te amo. Não, não vá embora agora, agora não. Não, não vá embora agora, agora não. Não, não vá embora agora não. Não, não vá embora agora, agora não. Vá, meu coração, tudo acabou, o amor se foi. Olhe, não há mais nada, 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 não. Nada, 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 não. Nada que não me lembre você. Nada que não me faça sentir que eu te amo. Te amo. Nada que não me faça saber que eu nunca mais irei te esquecer. É que eu te amo, te amo. Não, não vá embora agora, agora não. Não, não vá embora agora, agora não. Senão não vai embora agora não. Não, não vai embora agora, agora
choo 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 choo